Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje é sobre a virgindade perpétua de Maria. E, como introdução, é importante dizer que esse é um dos 4 dogmas marianos que a Igreja Católica confessa, mas não só a Igreja Católica. Então, é importante a gente, já na introdução, deixar claro que esse dogma ele é confessado também por igrejas que estão separadas da comunhão com Roma. Por exemplo, a Igreja Assíria do Oriente, que é uma igreja surgida no cisma, que aconteceu depois do concílio de Éfeso, em 431, essa igreja, apesar de negar alguns dogmas que a Igreja Católica confessa, como, por exemplo, que Maria é mãe de Deus, essa igreja declara que Maria é sempre virgem. Existem também as igrejas orientais, como, por exemplo, a igreja copta, a igreja etíope, que não estão em comunhão com Roma, que também elas se separaram no concílio de Calcedônia, 451. Mas elas acreditam também que Maria é sempre virgem. E por incrível que pareça, assim, tem as igrejas ortodoxas também, que se separaram no ano 1054, no Grande Cisma, e também acreditam nesse dogma. E por incrível que pareça, os protestantes, muitos deles, na verdade, no início, tanto indivíduos quanto comunidades, acreditavam também que Maria é sempre virgem. Então, para dar alguns exemplos, entre os reformadores, Lutero, Zwinglio, Bullinger, Calvino, todos eles acreditavam que Maria é sempre virgem. Quando a gente vai para o pós-reforma, aí no século XVII, por exemplo, XVIII, nós temos François Turrentini, que é o sucessor de Calvino na Academia de Genebra, isso no século XVII, e ele vai dizer que Maria é sempre virgem. Ele é um reformado, Se você pegar John Wesley, que é o pai do metodismo, século XVIII, ele também acreditava que Maria é sempre virgem. E até mesmo confissões protestantes, por exemplo, os artigos de Smalcalde, dos luteranos, e a segunda confissão helvética dos reformados, essa confissão inclusive aceita por muitas igrejas reformadas da Europa, essas confissões declaram que Maria é sempre virgem. Eu escolhi aqui a segunda confissão helvética, só para ler o trecho aqui, e ela diz assim, isso no capítulo 11, cremos também e ensinamos que o eterno Filho do eterno Deus se fez Filho do homem, da semente de Abraão e Davi, não com o concurso carnal do homem, como diz Ébion, mas concebido do Espírito Santo com toda a pureza e nascido da sempre Virgem Maria, como a história evangélica cuidadosamente nos explica. Então, até mesmo protestantes acreditam nesse dogma. E atualmente nós poderíamos mencionar alguns protestantes que aceitam isso, principalmente entre luteranos, anglicanos e também alguns reformados. Agora, dito isso, é importante a gente reconhecer que hoje em dia a maioria dos protestantes rejeita esse dogma de que Maria é sempre virgem. Então é importante deixar isso claro no início, de que não é uma coisa só dos católicos, mas devemos reconhecer que hoje em dia os protestantes não, em geral, não aceitam esse dogma. E daí a razão de nós termos esse tema como um tema dessas formações que nós estamos dando aqui, Porque a nossa ideia aqui é trabalhar com pessoas que vieram do protestantismo, Então, como a maior parte dos protestantes não aceitam esse dogma, faz sentido a gente tratar dele como nós faremos hoje. É um tema, então, justificável, E eu quero seguir nessa formação o seguinte roteiro. Eu vou trabalhar 4 pontos aqui. Vai ter uma tônica aqui bem apologética, Porque a minha ideia realmente é trabalhar dialogando, Ou até diria rebatendo, o que os protestantes falam sobre isso. Então, vai ser apologético e eu vou seguir aqui 4 pontos. Primeiro, eu vou falar o que é a virgindade perpétua de Maria. O que a Igreja Católica quer dizer quando ela diz isso, que Maria é sempre virgem. Depois eu quero falar que a Bíblia não é contra a virgindade perpétua de Maria, ao contrário do que os protestantes normalmente afirmam, Eu vou dizer depois que a Bíblia ensina a virgindade perpétua de Maria. E, finalmente, que a tradição ensina a virgindade perpétua de Maria. Então, eu vou trabalhar esses 4 pontos. A gente vai gastar mais tempo
pontos no meio aí, né? A Bíblia não é contra e a Bíblia ensina. Porque, como o nosso foco aqui é pessoas que vieram do protestantismo, e quem sabe, né, já que está sendo gravado, até pessoas que ainda são protestantes, então a questão da Bíblia é uma coisa muito importante para esse público, né? Então a gente vai trabalhar bastante essa questão da Bíblia. E o que é, né? O que é a virgindade, que é o primeiro ponto. E o último, sobre o que a tradição ensina, a gente vai falar, mas vamos ser um pouco mais breves, né? E o meu objetivo é falar 50 minutos. E aí abrir 10 para perguntas. Então, deixa eu ver que horas são aqui. 7h39, é isso mesmo? 7h35. Vamos colocar assim, quando estiver faltando uns 10 minutos para 50 minutos, alguém me dá um toque, só para mim ter um controle, porque como eu estou com o celular gravando aqui, eu não vou conseguir ficar olhando a hora a todo momento. Aí alguém me dá um aviso, estiver faltando 10 minutos para acabar o meu tempo de fala, aí alguém me dá um toque só para mim me controlar aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando o que é a virgindade perpétua de Maria. Então a gente tem duas coisas aí, né? Virgindade e perpétua. Primeiro, o que é virgindade, né? O que a Igreja Católica quer dizer quando ela diz que Maria é virgem? Então há três coisas aqui que a gente poderia mencionar. A primeira é a virgindade do corpo. Quer dizer que Maria, ela tem a integridade física, biológica. Porque quando há relação sexual, a gente sabe que há uma mudança, né, no corpo da mulher, né? Então ela é rompido, né? Aquela película, né? E no caso de Maria, isso não aconteceu, né? Ela preserva, né, a sua integridade física biológica. Essa é a primeira coisa, a virgindade do corpo. Existe também a virgindade dos sentidos, ou seja, a Virgem Maria não tem conhecimento, né, de uma relação sexual, ela não experimentou isso, ela nunca teve uma relação sexual. Então ela é virgem também em relação aos sentidos. E existe a virgindade do coração, né, que é aquela mais importante, é a entrega total, né, a Deus, uma entrega completa, né, de si mesma. E a Virgem Maria fez isso de forma perfeita. Então, quando a Igreja Católica diz que Maria é virgem, ela está falando dessas três coisas. Ela é virgem no corpo, nos sentidos, no coração. E não só isso, ela é virgem perpetuamente. É a virgindade perpétua, né? E o que quer dizer esse perpétua? E aí a gente tem que falar de três momentos, né? A Igreja Católica fala que ela é virgem antes do parto, durante ou no parto e após o parto. São esses três momentos. Ela é virgem antes, no momento do parto e após. O que significa isso? Antes do parto. É algo que, vamos dizer assim, todos os cristãos conservadores, eles reconhecem que Maria não teve Jesus numa relação com um homem. A concepção de Jesus foi miraculosa. Então isso até protestantes reconhecem, tá? Assim, protestantes que são conservadores, porque tem protestantes de todo tipo, né? Tem quem negue tudo que você imaginar da Bíblia, mas quem realmente tem pelo menos um compromisso mínimo que seja, né, com o que Deus ensina, eles vão dizer, não, realmente Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, não teve a relação de um macho aí, né? Então é um milagre, a gente não sabe explicar isso, mas foi o que aconteceu, né? Jesus foi concebido sem a intervenção de um homem. Só foi a Virgem Maria mesmo que deu o seu corpo, né? Não teve um macho aí envolvido. Durante o parto, o que significa isso? Quer dizer que o nascimento de Jesus é miraculoso também. Então, quando Jesus nasceu, a integridade física da Virgem Maria não foi, não desapareceu, né? Existe até uma espécie de poesia, né, da Idade Média que fala assim, deixa eu ver se eu encontro. No seio da Virgem Mãe, encarnou divina graça, entrou e saiu por ela, como o sol pela vidraça. Então, tanto a entrada de Jesus, vamos dizer assim, como a saída do ventre de Maria foi miraculosa. Então, quando Jesus nasceu, não houve nenhuma mudança, né, na virgindade de Maria quanto à sua virgindade do corpo.
E após o parto quer dizer o quê? Que Maria, durante toda a sua vida, não teve relações com homem algum, no caso São José, né? Ela não teve relações com São José e, portanto, ela não teve filhos biológicos além de Jesus. Os outros filhos que ela tem somos nós, né? Filhos espirituais. Mas filhos biológicos ela não tem além do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que é o dogma da virgindade perpétua de Maria. É isso que a igreja ensina. Agora, vamos para o segundo ponto. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso, né? Então, os protestantes vão dizer que a Bíblia é contra. Mas eu quero dizer agora, no segundo ponto, que a Bíblia não é contra a virgindade perpétua de Maria. E aqui eu vou responder alguns argumentos, né, que os protestantes fazem. Então, os protestantes costumam dizer, né, que a Bíblia é contra, e eles vão apresentar algumas passagens, né, que supostamente contradizem o dogma da virgindade perpétua de Maria. Vou começar aqui com Lucas 2, verso 7, que diz que Jesus é o filho primogênito da Virgem Maria. O texto diz assim, Lucas capítulo 2, verso 7, ela deu à luz o seu filho, o primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, o argumento aqui é o seguinte, está vendo aí? Jesus é o filho primogênito, ou seja, depois de Jesus vieram outros, porque o primogênito é o primeiro de outros filhos. Então, isso é o argumento que os protestantes usam aqui a partir dessa passagem. O problema desse argumento é você querer ler a Bíblia com a nossa cultura, né? Na nossa cultura talvez seja isso. Primogênito é quando você tem mais de um filho. Talvez, eu não sei nem se é esse mesmo significado na nossa cultura. Agora, quando você vai para a cultura da Bíblia, não é isso de jeito nenhum. O primogênito na Bíblia não é o primeiro filho entre outros. Eu não quero dizer assim que depois, quando eu digo que alguém é primogênito, eu não quero dizer que depois dele vieram outros filhos. O que eu estou dizendo na Bíblia, quando eu digo que alguém é primogênito, é que antes dele não teve outros filhos. É o contrário. Eu estou dizendo, não houve filhos antes desse daqui que é o primogênito. Ele é aquele que abriu a madre. Mesmo que ele seja um filho único, ele é o primogênito, porque não tem filhos antes. Vou dar um exemplo aqui na própria Bíblia. Em Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2, diz assim: O Senhor falou a Moisés, consagra-me todo primogênito no meio dos israelitas, todo primeiro a sair do útero, quer homem, quer animal, será meu. Então, o primogênito é aquele que abriu, né, vamos dizer assim, saiu primeiro do útero. Não teve outros antes dele. E aí, olha que interessante, quando a gente vai para Números, capítulo 18, versos 15 e 16, Deus vai dizer quando é que você deve consagrar o primogênito. Tudo o que por primeiro sair do útero de qualquer ser vivo, tanto de humanos como de animais, e que trouxerem ao Senhor, será teu. Mas os primogênitos humanos e os primogênitos dos animais impuros, a esses resgatarás. Farás o resgate deles quando tiverem 1 mês de idade, avaliando-os em 5 ciclos de prata. Olha aí, o primogênito ele era consagrado a Deus com 1 mês de vida. Inclusive os primogênitos humanos. Se o primogênito na Bíblia fosse o primeiro entre outros filhos que vêm depois, como é que eles vão cumprir esse mandamento? Como é que eu sei, com o meu filho com 1 mês de vida, que eu vou ter outros filhos depois dele? Não, mas não é esse o ponto da Bíblia. Né? O ponto é que o primogênito é aquele que abriu a madre, né? Não tem filhos antes dele. Então, esse é o primogênito. Se vai ter filhos depois ou não, não importa. Eu vou consagrar. Se ele é um filho único, eu consagro. Porque ele é o primogênito dentro da nomenclatura bíblica. Como a Bíblia entende um primogênito. Então, esse argumento ele é uma furada, né? Ele não se sustenta biblicamente falando. Mas aí tem outro. Eles vão usar Mateus capítulo 1, verso 25, que diz assim, falando sobre São José, diz que ele não conviveu com ela, com a Virgem Maria, enquanto não deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Aí eles dizem assim, tá vendo? São José não conviveu com a Virgem Maria, ou seja, a palavra aqui no grego, ela significa a relação conjugal, né, sexual. Ele não teve a relação com a Virgem Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus. Depois, aí eles se relacionaram. Esse é o argumento, né? E de novo, é um argumento que falha em entender
as palavras como elas são usadas pela própria Bíblia. A palavra aqui, para enquanto, que pode ser traduzida também como até, ela é uma palavra, eu vou citar aqui o grego e o hebraico, só né, que talvez alguém queira procurar, alguém que conhece, né, mas assim, no grego é reos, até, ou enquanto. No hebraico é ad. E quando você faz uma pesquisa por essas duas palavras, você vai encontrar passagens que mostram que você não pode entender essa preposição, né? No sentido assim, depois dessa, por exemplo, algo aconteceu até esse momento. Você não pode entender essa preposição como que depois desse momento a situação mudou. Não é assim na Bíblia. Deixa eu dar 2 exemplos aqui. 2 Samuel 6:23. E Micol, filha de Saul, não teve filhos até, olha aí, até o dia da sua morte. Na tradução grega do Antigo Testamento, é a mesma palavra que aparece em Mateus 1:25. E no hebraico é aquela outra palavrinha que eu falei, né, o ad. Então, a filha de Saul não teve filhos até o dia da sua morte. Se eu for usar a lógica que os protestantes usam em Mateus 25, então eu vou dizer que ela teve filhos depois da sua morte. Né? Ela não teve filhos até o dia da sua morte. Ah, mas depois ela teve. Não, como assim? Não existe isso, né? Ela não morreu? Ou seja, a palavra não significa que a situação muda depois, né, de chegar aquele momento. Não necessariamente. O que a palavra está dizendo é assim, durante esse período não aconteceu o que está sendo dito. Então, Micol não teve filhos até o dia da sua morte, ou seja, até a morte dela ela não teve. E depois? Bom, depois ela não teve. Ela morreu. E deixa eu dar outro exemplo. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, Senhor Jesus. A mesma palavra, até, que é usada lá em Mateus 25. Então, usando a lógica que se usa lá em Mateus 25, Jesus está falando, até o fim dos tempos eu estou com vocês. Então depois ele não vai estar mais. É lógico que vai estar. Até o fim dos tempos, depois ele continua. Então ele não está dizendo que eu só vou estar com vocês nesse período. Não, ele está dizendo, nesse período eu estou com vocês. E depois? Depois ele continua. Não tem problema. Mas o objetivo da palavra é mostrar que durante esse período alguma coisa aconteceu. Ela não está dizendo o que acontece depois, se a situação muda ou não. Então, aplicando em Mateus 25, o que o texto está dizendo é o seguinte, São José não teve relação sexual com Maria enquanto Jesus não tinha nascido. Ou seja, Jesus não é filho de José, biologicamente falando. Esse é o ponto. Maria, ela concebeu e deu à luz como uma virgem. Não teve a relação de um homem. Esse que é o objetivo de Mateus quando ele escreve isso. E depois? Bom, depois a gente sabe, como eu vou mostrar aqui, que ela também não teve relações com José. Agora, essa passagem não está dizendo que ela teve depois. Ela está dizendo que eles não tiveram antes. É isso que ela está dizendo. Pronto. Está dando para entender? Então, antes de Jesus nascer, eles não tiveram a relação. E depois? Bom, o texto não está dizendo o que acontece depois. Ele está dizendo que antes não tiveram. Para dizer, Jesus não é filho biológico de José. A concepção e o nascimento foram miraculosos. Indo para um terceiro argumento aqui. Mateus 13, 55 e 56, que diz que Jesus tinha irmãos. O texto diz assim, não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? Então aqui são as pessoas, né, que conhecem Jesus perguntando, olha, a gente conhece a família de Jesus. E aí falam dos irmãos e das irmãs de Jesus. Aí o protestante pega isso aqui e fala, tá vendo aí? Se Jesus tem irmãos, segue-se que Maria teve outros filhos. O problema desse argumento é, primeiro, né, assumir que esses irmãos são filhos de Maria, mas a Bíblia nunca os chama de filhos de Maria. Na verdade, a Bíblia nunca diz que Maria teve outros filhos além de Jesus. A única passagem que alguém poderia usar, né, que em João capítulo 19, ela está falando dos filhos espirituais, né? Mulher, eis aí o teu filho, falando do apóstolo João. Jesus está entregando a sua mãe aos cuidados do apóstolo João, ou vamos dizer, o discípulo amado, né? A polêmica aí sobre quem é o discípulo amado. Entrega ela aos cuidados do discípulo amado, e a gente entende também esse discípulo amado como uma representação, mesmo que ele seja realmente alguém, né, como o apóstolo João,
ele representa a igreja que recebe Maria como mãe, né, e que vai ser filho de Maria a partir de então. A única passagem que fala de filhos de Maria é essa. Na verdade tem uma outra, né, que é Apocalipse 12 também, quando fala que o dragão vai lutar contra o restante dos descendentes da mulher. Mas, de novo, né, é uma linguagem espiritual. Está falando da igreja, né? E aí, um argumento muito forte, né, para falar que Maria é a mãe da igreja. Agora, falar que Maria teve filhos, a Bíblia nunca diz isso. Ela diz que Jesus tinha irmãos. Então, eu não posso, a partir disso, chegar à conclusão, né? Jesus tem irmãos, então Maria tem filhos, outros filhos. Não. Por que não? Primeiro, né, eu falei que a Bíblia não diz que são filhos de Maria. Segundo, a palavra irmão na Bíblia, ela não tem necessariamente o significado de, por exemplo, eu sou irmão do Daniel, que é o meu irmão realmente, né? Nós somos filhos dos mesmos pais. Na Bíblia, irmão nem sempre é assim. Então você tem, às vezes, um uso muito amplo de irmão. A palavra grega é adelphos, no hebraico é ach. E as duas palavras, elas têm um uso amplo. Adelphos, para o grego, que não é semita, né, que não é judeu, ela às vezes tem um sentido mais realmente mais restrito. Mas o semita, o judeu, ele usa adelphos do grego como ele usa o ar do hebraico. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui do Antigo Testamento. Isso tanto no grego, né, a tradução grega do Antigo Testamento, quanto o original hebraico. Vai dizer assim, Gênesis 14, tanto o verso 14 quanto o 16. E ouviu Abrão que foi preso seu irmão. E depois diz, no verso 16, e trouxe de volta todos os bens, e também Ló, seu irmão. Quem conhece a Bíblia sabe que Ló não é filho do mesmo pai, né, que Abrão tinha. Não, ele é filho do irmão de Abrão. Ele é sobrinho de Abrão. Então, eles não são irmãos, filhos do mesmo pai. Mas a Bíblia chama eles de irmãos. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Tem o Jacó também, que é chamado de irmão de Labão. Labão é o tio de Jacó. Então, assim, é a mesma palavra, tá? No grego, adelphos, que é usada lá em Mateus 13. Então, eu não posso pegar a palavra e falar, olha, Jesus tem irmãos, então eles são filhos de Maria. Não dá para fazer isso. Então, a Bíblia não permite, né, que nós chegamos a essa conclusão. E outra coisa, os irmãos de Jesus na Bíblia, eles se comportam como se fossem mais velhos que Jesus. Deixa eu dar só um exemplo aqui, em João capítulo 7, versos 3 e 4. Diz assim, os irmãos de Jesus disseram-lhe, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ninguém faz algo em segredo se procura agir em público. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. De fato, nem seus irmãos criam nele. Observem aqui que os irmãos de Jesus estão dando conselhos a Jesus, né? O que ele deve fazer. Na cultura dos judeus, né, daquela época, um irmão mais velho, um irmão mais novo, jamais ficaria dando conselho para o irmão mais velho. Porque assim, se Jesus teve outros irmãos, né, filhos de Maria e José, então esses irmãos são mais novos que Jesus, porque Jesus foi o primeiro filho de Maria, não é isso? Primogênito. Mas esses irmãos aqui, eles se comportam como irmãos mais velhos, estão dando conselhos para Jesus. Então não pode ser filho de Maria, não tem como. Porque esse comportamento não condiz, né, com o que é o costume da época. Então, esse argumento de que porque Jesus tem irmãos, Maria teve filhos que não são Jesus, não se sustenta também. E um quarto e último argumento dentro desse ponto de que a Bíblia não é contra a virgindade perpétua de Maria, o quarto argumento protestante para dizer que a Bíblia é contra é 1 Coríntios 7, verso 5. Aqui já é um argumento mais genérico, né? O apóstolo Paulo vai dizer nessa passagem o seguinte, não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por um tempo oportuno, para vos entregardes à oração. Depois uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa de vossa incontinência. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os casais, olha, vocês não devem ficar muito tempo sem a relação conjugal, para vocês não serem tentados. Podem até ficar algum tempo para a oração, né? Vocês se afastem, né? Mas depois vocês voltem a se unir. E aí o argumento é assim, bom, se essa é a regra, então a Virgem Maria e São José seguiram essa regra. Eles não ficaram muito tempo sem uma relação sexual, já que eles eram casados. Qual é o problema aqui? O primeiro é você pegar um
princípio geral para casamentos comuns e aplicar a uma situação específica de um casal totalmente atípico, né? Porque, veja, a gente está falando aqui da Sagrada Família, né? Onde você tem uma mãe virgem, um filho que é Deus, e aí tem o São José, o pai adotivo, né? Então, essa família, ela está longe de ser uma família comum. Aí eu vou pegar um princípio geral aplicado a casais comuns e aplicar a essa situação específica de um casal extremamente atípico. Então, assim, é muito complicado fazer isso, né? A segunda coisa aqui é que o próprio apóstolo Paulo está admitindo a possibilidade de que no casamento os casais se abstenham da relação sexual, ainda que seja por um período limitado de tempo. Ele não especifica quanto tempo, né? Mas ele reconhece a possibilidade. Então, assim, se Paulo reconhece que isso é possível num casamento comum, será que num casamento incomum isso não poderia acontecer de uma forma incomum? Então, assim, se a abstinência sexual ela é possível num casamento normal, num casamento que não é... Eu não vou dizer que não é normal, segue todas as regras, né, do que a gente entende como casamento, mas ele não vai, no casamento da Nossa Senhora com São José, eles não vão consumar, né, a sua união. E será que isso não é possível, então? Se já existe uma possibilidade, né, de abstinência no casamento comum, no caso deles, uma abstinência, então, que seria incomum. E o último ponto aqui que a gente deveria observar é que esse argumento ele acaba provando demais. Porque quando ele diz que esse princípio de Paulo proíbe os casais de se absterem, né, sexualmente, ele está colocando uma regra que começa a ficar difícil de cumprir, porque a gente sabe de situações em que um casal realmente fica muito tempo sem a relação. Por exemplo, o homem vai para a guerra, e agora? Às vezes fica lá anos na guerra. E aí eles estão quebrando o princípio que Paulo colocou? Ou então, há casais que por alguma razão o homem tem que trabalhar distante, não tem o que fazer e vai, e fica muito tempo às vezes longe. E aí não vão ter a relação. Então eles estão quebrando o princípio colocado por Paulo? Se não, como é que eu quero colocar então nas costas, né, da Sagrada Família a quebra desse princípio? Se eles não, como a gente sabe, né, Maria e São José não tiveram uma relação conjugal. Então, usar esse texto, que é muito genérico, né, para aplicar a nossa situação aqui é muito complicado, não dá certo. E aí a gente chega à conclusão que a Bíblia não tem nada, né, que você possa apresentar para dizer, olha, Maria teve outros filhos, Maria não é sempre virgem. A Bíblia não tem absolutamente nada. Esses argumentos eles foram colocados por São Jerônimo, lá no século IV, V, né? E até o próprio Calvino, que no seu comentário aos Evangelhos, Calvino, o reformador, né, ele chama a atenção para esse texto de Jerônimo aqui, que é a virgindade perpétua de Maria, o nome. E aí São Jerônimo apresenta esses argumentos aqui. Então, são argumentos devastadores. Não tem como você continuar sustentando, né, como protestante, que Maria não é sempre virgem, dizendo, a Bíblia mostra que Maria teve filhos. Não, a Bíblia não mostra isso de jeito nenhum. Mas aí eu vou adiante. Aí agora, nosso terceiro ponto aqui da nossa palestra, né? A Bíblia ensina a virgindade perpétua de Maria. Então, ela não é contra, mas não fica só aí. A Bíblia ensina. Então, não é só a tradição oral que nos fala que Maria foi sempre virgem. Na Bíblia, nós temos indícios desse dogma também. Eu vou mostrar aqui duas coisas, né, que nos levam a essa conclusão. A primeira delas é que a Bíblia insinua que o Senhor Jesus era o filho único da Virgem Maria. Tem 3 passagens da Bíblia em que há essa insinuação de que Maria só teve Jesus. A primeira é quando Jesus vai ao templo de Jerusalém com 12 anos. Isso está em Lucas capítulo 2, a partir do verso 40. E nessa passagem, a gente sabe, né, a história, Jesus fica no templo, Maria e José perdem Jesus, né, e depois encontram ele no templo lá com os doutores. E é engraçado que nessa passagem Jesus já tem 12 anos e nós não vemos nenhum indício de um irmão de Jesus, de outros filhos. Jesus é apresentado como o único filho deles. A passagem fala de parentes, né? Usa um termo lá no grego que é um termo bem genérico e não é usado para família nuclear. E não fala de nada de irmãos de Jesus. Não é engraçado? Porque Jesus já tem 12 anos. Pô, em 12 anos,
São José e a Virgem Maria não tiveram nenhum filho. Se os protestantes, né, dizem que eles tiveram relação sexual, né? Pô, eles tiveram e não tiveram nenhum filho. Por que Jesus não tem irmãos nessa época? Então esse é o primeiro ponto, né? Indicando aí que Jesus é filho único. A segunda coisa, quando a gente vai para Marcos, capítulo 6, verso 3, que é uma passagem paralela com aquela de Mateus que a gente leu, né? Mateus 13. Diz assim, ó: não é ele o carpinteiro, o pessoal perguntando sobre Jesus, né? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? O filho de Maria? No grego você tem esse artigo definido aí, né? O. Indicando, ele é o filho, não tem outro, é só ele. Ele é o filho de Maria. Se tivessem outros filhos, eles diziam, ele não é um dos irmãos, ou um dos filhos de Maria? O grego poderia não colocar o artigo definido, né? Porque no grego é assim, artigo definido, o, né? A gente traduz como o. Quando não tem artigo, é o um, porque eles não têm um, né? Não tem a palavra um. Por exemplo, um filho, no grego ficaria sem o artigo. Poderia ser assim, mas não está assim. Está o filho de Maria. Ele é o único filho. E há uma terceira coisa aqui também. João capítulo 19, verso 26 e 27. Passagem que nós conhecemos, né? Quando Jesus vai dizer assim, na cruz, né? Ele falando para sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois ele vai dizer para a Virgem Maria, ou melhor, para São João, né? Eis tua mãe. A partir daquela hora o discípulo a acolheu em sua casa. Então, o que Jesus está fazendo aqui é fazendo uma interpretação literal, tá? A espiritual eu até já fiz aqui, né? Mas a interpretação literal é a seguinte: Jesus está providenciando o cuidado da sua mãe no futuro, né? Porque ele é o filho único. Não tem irmãos de Jesus para Jesus entregar a sua mãe, né? Se ele tivesse irmãos, ele é o irmão mais velho, né? Então ele tem que entregar para um irmão mais novo. Mas não é isso que ele faz, ele entrega para um discípulo. Por quê? Porque não tem irmãos. Maria só tem ele, né? São José, a gente sabe, né, a Bíblia não fala de São José durante o ministério de Jesus. Então é um consenso assim, de que São José já tinha morrido, né? Então a Virgem Maria só tem Jesus. E aí Jesus entrega ela para o discípulo amado. Não tem outros irmãos. Então esse é um outro texto que mostra isso, né? Nós podemos fazer essa inferência a partir daí. E aí, há uma segunda linha de argumentação, mostrando a Bíblia ensinando, né, a virgindade perpétua, que é exatamente no texto que nós lemos aqui durante a oração. Lucas capítulo 1, verso 26 a 38, a narrativa da Anunciação. Porque o que acontece? O anjo Gabriel fala para Maria: você vai ter um filho e ele vai ser descendente de Davi, ele fala um monte de coisa. Só que o anjo não fala quando é que Maria vai ter esse filho. É uma coisa interessante aí. Ele fala assim: você vai ter um filho. E aí o texto já começa dizendo que Maria estava desposada, né, com São José. Ela era noiva, né? Ela era uma virgem, noiva dele. E o anjo fala: você vai ter um filho. Olha, a coisa mais normal para uma pessoa pensar é a seguinte: bom, eu vou ter um filho, então eu vou ter com uma pessoa com quem eu estou noiva, né? Que eu vou casar e vou ter um filho. Porque o anjo não fala quando ela teria o filho. Ele não disse que seria imediatamente, ainda que realmente seria imediatamente, né? Quando ela disse o sim, pronto, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas, naquele momento o anjo não fala, né, quando vai ser. E aí ela diz assim: como pode ser isso? A pergunta dela é: se eu não conheço homem algum. Não conheço homem algum. Conheço aí é o verbo grego para conhecer mesmo, é normal. Só que ele é usado nesses contextos assim, de relação conjugal de uma forma eufemística, né? Para não falar a relação conjugal, fala conhecer, né? Então ela está dizendo assim: eu não tenho relação, né, com homem algum. Só que no grego é mais forte, porque é assim, ó. No português, quando a gente fala algo no presente, você pode indicar normalmente, na verdade a tradução normal, né? Quando a gente fala no presente do português, a gente diz assim, por exemplo, eu não tenho, pegando essa própria passagem aqui, né? Eu não conheço homem algum, né? Então a gente entende o quê?
Bom, ela não conhece agora, né? Mas ela pode conhecer no futuro. No português a gente entende assim. Só que no grego, o tempo presente, que é o tempo usado aqui, normalmente ele indica uma ação contínua, um hábito ou uma ação que acontece com, como eu coloco aqui, é um presente costumeiro, é o termo que a gente utiliza. Então, não é simplesmente ela dizer assim, eu não conheço homem algum. Ela está dizendo, eu não estou conhecendo homem algum. Nunca conheci, não conheço e jamais conhecerei. É uma coisa que é um estado contínuo para ela. A ideia normal do grego é essa. É até interessante, eu tenho uma gramática grega de um batista, né? É uma gramática muito boa. E assim, ele sabe dessa questão do grego porque ele é um professor de grego, né? O cara que escreveu a gramática. E ele sabe que normalmente o significado é esse. Só que quando chega nesse texto ele fala, mas aqui não pode ser. Mas por que não pode ser? Não é isso o normal? Não, isso aqui não pode ser. Então, a gente vê como que o viés, né, teológico da pessoa afeta. Porque na gramática é isso. Eu não estou conhecendo homem algum. Não conheci, não conheço, não conhecerei. Para mim é um fato, né, um estado contínuo de não conhecer. E por que é assim? Aí a tradição diz, e aqui, bom, deixa eu continuar, depois eu falo. Mas assim, a tradição diz que Maria fez um voto de virgindade. Então, ela ia se casar com São José, porque, na verdade, as mulheres naquela época, se não tivessem casado, estariam, né, numa situação um pouco complicada. Mas ela tinha um voto de não se casar, de não ter uma relação conjugal. Então, quando o anjo fala que ela vai ter um filho, ela se espanta por quê? Porque ela fez esse voto. Como é que ela pode quebrar o voto que ela fez, né? Porque o anjo não diz quando aconteceria, para ela pensar assim, não, então eu vou conceber de forma miraculosa. Não, o ponto dela é, nesse momento, né, inicial, eu não tenho como ter uma relação com o homem, como é que eu vou ter filho? E eu não tenho como ter uma relação com o homem porque eu tenho esse voto. Então, irmãos, isso não é uma coisa impossível de a gente pensar, porque tem gente que fala, mas isso é impossível para o judeu. Não, não é impossível. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que não se casaram entre os judeus, né? O Senhor Jesus é um grande exemplo, né? Ele não casou. São João Batista não casou. O apóstolo São João provavelmente não era casado, pelo que a gente sabe da tradição. A gente tem no Antigo Testamento alguns homens que, até onde se sabe, não eram casados, como Elias, Eliseu. E são todos judeus, né? Estou falando de judeus. No primeiro século, a comunidade dos essênios praticava o celibato. Inclusive, acredita-se, né, que São João Batista teve algum contato, né, com a comunidade dos essênios. Então, assim, e São João Batista tem um parentesco aí com Nossa Senhora também, né? Então, assim, não é uma coisa impossível de você imaginar uma judia do século I com um voto de celibato, de virgindade. Então, esses dois argumentos, essas duas linhas de argumentação, elas insinuam o fato de que a Virgem Maria, ela é sempre virgem. Veja que não é um ensino explícito, ele é implícito, mas está aí. A Bíblia não é contra, a Bíblia ensina que a virgindade, que a Virgem Maria, ela é virgem para sempre. E aí, eu quero concluir. Quanto tempo eu tenho ainda aí? Falta 10 minutos? Então eu vou terminar um pouquinho antes. 40 minutos? Foi meia hora? Ah, então fica rápido demais. Então, assim, o último ponto aqui, né? A tradição ensina a virgindade perpétua de Maria. Então, assim, todos os dogmas, você encontra eles na Bíblia. Nós não acreditamos que a Bíblia é suficiente. Ela não é suficiente, eu já até falei sobre isso, né, num estudo. Mas a Bíblia, ela sempre tem os dogmas lá, mesmo que de forma implícita. E é o caso aqui da virgindade perpétua. Mas alguns dogmas, eles ficam mais claros na tradição oral. Então aqui na tradição oral a gente vê isso de uma forma muito explícita, né, como eu vou mostrar. Então eu quero falar aqui, vai ser bem rápido, né, dando breves exemplos dos séculos II até o século V, século II ao V, de autores falando sobre a virgindade perpétua. Começando no século II, a gente observa uma coisa que vai se tornando cada vez mais comum, mas já começa no século II.
é que o termo virgem ou a virgem se torna como que um nome próprio de Nossa Senhora. Quando as pessoas vão falar dela, fala assim, a virgem. Nem fala Maria, às vezes, só a virgem. O termo Cristo, que é um título, né? Messias, não se tornou parte do nome de Jesus? Né? Jesus Cristo. Ninguém para pensar assim que Cristo é um título, né? Ninguém fala Jesus ou Cristo. Mas já emenda, virou como se fosse nome próprio. A mesma coisa, Virgem Maria, é como se fosse o nome dela, Virgem, né? E pronto, a partir do século II a gente já vê autores falando, a Virgem. O primeiro deles é Santo Inácio, que é discípulo de São Pedro, morreu aí no ano 110, olha aí. O apóstolo João acredita que morreu no ano 100. Santo Inácio está no ano 110, morreu no ano 110, né? E tem uma das cartas que ele escreve às igrejas, não estou lembrando agora qual. Ele escreve 7 cartas a igrejas de vários lugares do Mediterrâneo, quando ele está indo para o martírio em Roma, né? E em uma das cartas ele fala, a Virgem. Quando ele fala da Virgem Maria, a Virgem. E esse uso vai se tornando cada vez mais comum. Quando você chega em Santo Irineu, por exemplo, no final do século II, aí é direto, né? É direto falando a Virgem. Então, assim, esse ponto é importante porque, veja, se Maria foi virgem antes de Jesus nascer e depois ela perdeu a virgindade, por que se chama a Virgem? Por que isso virou o nome dela? Não é estranho você chamar uma mulher que não é virgem de a Virgem? Estranho, né? Ela é chamada a Virgem porque ela é virgem. Ela não perdeu a virgindade, ela sempre foi virgem. Inclusive tem um autor do século IV, né, já um pouco mais para frente, mas que ele vai fazer uma pergunta assim, é o Santo Epifânio. Quem por acaso e quando ousou pronunciar o nome de Maria, sem acrescentar de imediato a Virgem, quando interrogado? Interessante, né? Ele diz, olha, quando alguém fala Maria, se a pessoa está perguntando, mas que Maria? É a Virgem. Que Maria você está falando? Estou falando da Virgem. Mas se ela teve filhos, é estranho chamar ela de Virgem. Pois é, ela não teve filhos, é por isso que o pessoal fala assim. Outra coisa interessante é que o credo romano, ele é o que vai dar origem ao chamado credo apostólico, né, que nós temos. É o que a gente normalmente professa na missa, né? E o credo romano, ele tem aí as origens no final do século II, início do III. A gente tem o comecinho dele na tradição apostólica de Hipólito de Roma. E aqui numa forma de pergunta, né, a gente vê o seguinte: crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo, da Virgem Maria? Ele nasceu do Espírito, né, e da Virgem Maria. No grego, esse da Virgem Maria é uma preposição que indica a partir dela, né? Nasceu a partir da Virgem Maria. Falando do nascimento mesmo. Então, ele nasceu da Virgem, a Virgem ligada com o nascimento, não com a concepção, né? Que é o que a gente tem no credo apostólico. Nasceu da Virgem Maria, é o que a gente fala no credo apostólico. Ele nasceu da Virgem, ela era virgem quando ele nasceu também. Ninguém para pensar isso, né? Mas o sentido do credo é esse. Os protestantes professam, pelo menos eu como presbiteriano professava, né? O credo apostólico e nasceu da Virgem Maria. Pois é, ele nasceu da Virgem Maria porque ela era virgem quando ele nasceu também. Então, assim, isso já é falado desde o século II aqui, como eu estou dizendo, né? E aí tem coisas mais explícitas. Por exemplo, há alguns escritos apócrifos, escritos por cristãos. Entenda que apócrifo é um escrito que é escrito não sob inspiração, né? A pessoa escreve e não é inspirado. É por isso que a gente fala apócrifo. Não quer dizer necessariamente que o conteúdo de um apócrifo seja errado. Existem apócrifos escritos por gnósticos. Isso a igreja rejeitou, né? Mas há escritos que são apócrifos no sentido de que eles não são inspirados, né? Mas que a igreja tinha uma reverência por eles, como eu posso dizer, um respeito, né? Por exemplo, as Odes de Salomão, é um escrito cristão. Ascensão de Isaías, esses escritos do século I ou II da era cristã. E o proto-evangelho segundo Tiago, que é da meados do século II. Todos esses escritos falam que Maria é sempre virgem. Na verdade, assim, eles vão falar especificamente da virgindade no parto, né? No parto, Maria, ela era virgem. Deixa eu dar
um exemplo aqui com o proto-evangelho segundo Tiago. O que ele narra não precisa necessariamente ter acontecido. O ponto aqui é mostrar o que os cristãos acreditavam. Esse que é o ponto, né? Eles acreditavam que Maria era virgem no parto. Aí o que o proto-evangelho segundo Tiago vai dizer? Que quando Nossa Senhora deu à luz a Jesus, a parteira viu que o nascimento foi um nascimento diferente e ela foi conferir se a Virgem Maria ainda era virgem. Foi fazer o teste lá, né? De uma forma bem constrangedora, e foi comprovado que ela permanecia virgem depois do nascimento. Então, assim, eu não estou dizendo que isso é um fato histórico. O que eu estou dizendo é que isso reflete a crença cristã em meados do século II. Foram cristãos que escreveram isso daqui. E cristãos ortodoxos, tá? Não são gnósticos, não. Escritos gnósticos são outros, né? Ou seja, eles acreditavam nisso. E Santo Irineu, né, no final do século II, ele vai escrever o seguinte, falando sobre o nascimento de Jesus de forma miraculosa, não só a concepção, mas o nascimento também. Ele vai citar Isaías, quando Isaías diz assim, ele fala, né, o mesmo profeta Isaías diz em outra passagem, antes de sentir as dores do parto, ela deu à luz. Antes de lhe sobrevirem as contrações, ela pôs no mundo um menino. Aí ele continua, né? Agora Santo Irineu falando, proclamando assim o caráter inesperado e paradoxal do nascimento da Virgem. Então ele faz uma coisa aqui que a partir de então todo mundo vai fazer, né? Que é ligar a profecia de Isaías aqui, sobre essa mulher que dá à luz sem sentir dores, que é a mulher que é Jerusalém, né, em Isaías, e ele aplica isso de forma tipológica à Virgem Maria, dizendo a Virgem Maria deu à luz sem sentir dores. Por quê? Porque o nascimento foi miraculoso. Ela não perdeu a virgindade quando ela deu à luz. Eu não tenho muito tempo, mas assim, e nem tinha programado fazer isso aqui, mas eu poderia explicar o porquê que eles fazem isso, né? Por que os padres da igreja pegam essas imagens, né, por exemplo, dos profetas, Jerusalém, o templo, como eu vou mostrar depois, o jardim do Cântico dos Cânticos, porque eles pegam isso e aplicam à Virgem Maria. Não dá tempo assim, para me desenvolver muito, mas na própria Bíblia a gente vê a Virgem Maria sendo comparada com Jerusalém, por exemplo, na Anunciação. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas. O anjo fala essas palavras para a Virgem Maria, que é o que está em Sofonias capítulo 3, quando Deus fala com Jerusalém. Alegra-te, ó filha de Sião, o Senhor está no meio de ti, não temas. Ou seja, o anjo está pegando, ou Lucas, né, que está registrando, o que está no profeta Sofonias aplicado a Jerusalém e está aplicando à Virgem Maria. Então, coisas que são ditas de Jerusalém no Antigo Testamento, tipologicamente podem ser aplicadas à Virgem Maria. Os padres da igreja não estão viajando, não, né? A interpretação alegórica não é viagem, assim, né, fantasia. Tem todo um fundamento exegético. E vai ter coisas aqui, que eu vou falar daqui a pouco também, que vão ir nessa linha, né? Por exemplo, Maria é comparada com o templo, quando o anjo diz para ela assim, que ela seria envolvida com a sombra do Altíssimo, né? Isso daí é uma imagem da nuvem de glória, né? Que no Antigo Testamento ficava sobre o templo, sobre o tabernáculo e o templo, né? Fazendo uma sombra. Ou seja, a Nossa Senhora vai ser como um templo que é envolvido pela Shekinah de Deus, pela glória de Deus. Então ela é templo. Então o que o Antigo Testamento fala de templo, eu posso pegar e aplicar a Nossa Senhora, tipologicamente falando ou alegoricamente falando. Então, no caso aqui, Santo Irineu pega a imagem de Jerusalém, né? Dando à luz seus filhos sem dores. E aí diz, olha, isso se cumpriu na Virgem Maria. Vamos para o século III agora, e agora vai ser mais rápido, só mais citações mesmo. Então, no século III, a gente tem aqui Clemente de Alexandria e Orígenes. Clemente vai dizer o seguinte, alguns dizem que depois que ela, a Virgem Maria, deu à luz, quando examinada, foi encontrada virgem. Então ele está fazendo referência aqui àquilo que eu falei que está no proto-evangelho de Tiago, né? Então ele fala, alguns dizem isso. Quando ela foi examinada, depois do parto, disseram, ela é virgem. Continua virgem. Orígenes. Maria não teve nenhum filho exceto Jesus, de acordo com aqueles que têm uma opinião sólida sobre ela. E ele também vai dizer, Orígenes, a dignidade de Maria exige que aquele corpo destinado a servir ao Verbo e sobre o qual descera o Espírito Santo não conhecesse relação sexual com homem nenhum.
Agora, indo para o século IV, nós temos aqui várias citações, né? Santo Basílio: os amantes de Cristo não suportam ouvir dizer que a Theotokos, a mãe de Deus, né, no grego, a Theotokos deixou um dia de ser virgem. Então, os amantes de Cristo não suportam ouvir isso, né, que ela deixou de ser virgem. Santo Ambrósio: afirmar que Maria deixou de ser virgem é um crime abominável e uma blasfêmia. Pegou pesado, né? Santo Agostinho, já começando aí o século V: não dá para pensar em absoluto que naquela carne em que nasceu a verdade possa perecer a integridade virginal. E Pedro Crisólogo, no século V: uma virgem concebeu, uma virgem deu à luz, uma virgem ela permanece. E aí a gente poderia citar várias coisas aqui, né? São Jerônimo e Santo Ambrósio, eles vão comparar a Virgem Maria à porta oriental do novo templo, que é descrito em Ezequiel capítulo 44. Lembra que eu falei que a Virgem Maria é comparada a um templo na Anunciação? Pois é. Aí os padres da igreja, lendo tipologicamente ou alegoricamente o Antigo Testamento, eles olham então para esse templo que Ezequiel descreve do capítulo 40 ao 48, no caso aqui é o capítulo 44 especificamente, que fala de uma porta oriental, pela qual o Deus de Israel entrou. E aí essa porta vai ficar fechada. Diz assim o texto: ele me disse, esta porta deverá permanecer fechada, não deverá ser aberta e ninguém deverá entrar, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso ficará fechada. Maria é o templo e essa porta pela qual Deus de Israel entrou não pode se abrir. Só o Deus de Israel pode entrar e sair por ela. Assim eles entenderam, né? E uma leitura alegórica, tipológica. E outra passagem é aquela de Cantares ou Cânticos, capítulo 4, verso 12, onde se fala do jardim fechado, né? És um jardim fechado, minha irmã e esposa, jardim fechado e fonte lacrada. Aqui é o esposo, né, falando com a esposa, numa leitura alegórica. Deus falando com a sua esposa, né, que é a igreja, mas que também é a Virgem Maria. O Espírito Santo é chamado de esposo da Virgem Maria. Aí nessa leitura alegórica é o Espírito falando para Maria: você é uma fonte lacrada, né? Um jardim fechado. Isso aqui não é para provar, tá, irmãos, a virgindade perpétua de Maria. Aqui é para mostrar que a igreja acreditava nisso sempre, desde o começo. A Bíblia já tem indícios disso, como eu mostrei, e a tradição mostra, né, de forma clara aqui que Maria é sempre virgem. E aí, para concluir essa parte da tradição, o dogma vai ser então claramente, né, ensinado pelo Papa São Leão Magno, no século V, no chamado Tomo de Leão, que ele escreve no contexto da controvérsia sobre se Jesus tem duas naturezas ou não, né? E aí vai ter o Concílio de Calcedônia, que vai dizer: Jesus é uma pessoa, mas tem duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. E aí, nesse contexto, né, no ano 449, o concílio acontece em 451. Em 449, São Leão Magno escreve o Tomo de Leão. E esse documento vai ser lido no Concílio de Calcedônia e ele vai ser aprovado no Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia é um concílio ecumênico e até protestantes aceitam esse concílio. E ele aprovou o Tomo de Leão. Olha o que o Tomo de Leão diz aqui: foi de fato concebido do Espírito Santo no útero da Virgem Mãe, que o deu à luz, permanecendo intacta a sua virgindade, assim como com intacta virgindade o concebeu. Olha aí, ela concebeu com a virgindade intacta e deu à luz da mesma forma, com a virgindade intacta. E aí, finalmente, no Concílio de Constantinopla, o segundo Concílio de Constantinopla, que acontece em 553, aí pronto, aí eles declaram claramente, né, Maria é sempre virgem. Se alguém não confessa que dois são os nascimentos do Verbo de Deus, um pelo Pai, antes dos séculos, fora do tempo e incorporal, o outro nestes últimos tempos, quando ele desceu dos céus e se encarnou da santa e gloriosa Deípara, e sempre virgem Maria, e dela nasceu, seja anátema. Então, claramente declarado, né? Maria, ela é sempre virgem. Portanto, irmãos, nós vimos que
a Bíblia não é contra a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, a Bíblia ensina isso. O que ela diz de forma implícita está explícito na tradição, que é exatamente o que a igreja ensina hoje. Maria é sempre virgem. Ela era virgem antes do parto, permaneceu virgem no parto e permaneceu virgem após o parto, para sempre. Portanto, eu acho que nada mais apropriado para a gente encerrar essa formação, depois eu vou abrir para perguntas, fazendo então aquela oração bastante antiga, não sei se todo mundo conhece, a vossa proteção, onde a gente invoca a Virgem Maria como mãe de Deus e como virgem, né? Vamos fazer essa oração. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.